A pergunta que eu acho que muita gente se faz no Brasil é a seguinte: dá para ficar rico investindo só em renda fixa? Essa é a grande questão, né? É, porque assim, a gente vive num país que sempre teve juros altos. Então criou-se essa cultura, sabe? De achar confortável, seguro, ver o dinheirinho ali rendendo todo mês, sem susto. Exato, uma cultura de rentismo muito forte. E por um bom tempo fez sentido. O problema é que a gente precisa alinhar o que significa ficar rico. Certo. Não é só ter um número maior na conta, né? Enriquecer de verdade é aumentar o seu poder de compra, é construir uma renda passiva que ganhe da inflação com folga. É sobre liberdade. E é aí que a renda fixa talvez não entregue tudo. Exatamente. É nesse ponto da transformação de vida que a solidez dela começa a mostrar umas rachaduras. Bom, para a gente não ficar só na opinião, vamos aos fatos. Recebemos aqui uma análise bem interessante de um período de 10 anos. Uhum. Imagina alguém que investiu R$ 100 por mês, todo santo mês, de janeiro de 2016 até janeiro de 2026. Uma década. R$ 100, ok. Esse dinheiro foi para um investimento bem comum, sabe? Atrelado a 100% do CDI. No final, essa pessoa juntou R$ 19.490. E quanto saiu do bolso dela? 12 mil. O resto, 7.490, foi só de juros. Olhando assim, parece um bom negócio, não? Parece um resultado honesto. E aí que mora o perigo, a acomodação. Como assim? É o resultado que não te deixa mais pobre, mas também não te leva para outro patamar, entende? É isso que separa a manutenção da vida da multiplicação do patrimônio. Entendi. Não é à toa que alguns grandes investidores usam uma expressão bem forte para isso. Eles chamam a renda fixa de perda fixa. Perda fixa. Nossa, é pesado. A ideia é que você perde mesmo ganhando. A provocação é essa. Você não perde o dinheiro em si, o número na conta sobe, mas você perde a oportunidade de um crescimento muito, muito maior. Perde a chance de usar o tempo a seu favor de um jeito mais potente. É uma estratégia de sobrevivência, então, não de prosperidade. Perfeito. A renda fixa te ajuda a não afundar, mas não te ensina a navegar em alta velocidade. Ok, então vamos começar a analisar esses números da última década. Para entender qualquer investimento, a gente precisa olhar primeiro pro vilão, né? A inflação. O inimigo número 1 de quem poupa. O IPCA, que é nosso índice oficial, subiu 64,86% nesse período. É um monstro que come o dinheiro, né? E comeu quase 2/3 do poder de compra de quem deixou o dinheiro parado. Foi um período bem difícil. E como a renda fixa se saiu contra esse monstro? Olha, aqui a gente tem que dar o crédito. A renda fixa, representada pelo CDI, cumpriu o papel dela. No mesmo período, o CDI rendeu perto de 145%. Uau, bem mais! Mais que o dobro. Então sim, quem aplicou num produto básico de CDI protegeu o poder de compra e ainda teve um ganho real. O patrimônio cresceu acima da inflação. Certo, então, tecnicamente, a tese de perda fixa não se aplicaria, porque teve ganho real. Onde que está o problema, então? O problema não está no resultado, mas na velocidade. Na escala. Se você olhar o gráfico do CDI, é uma linha reta subindo, suave, constante. Tranquila. A imagem da tranquilidade, mas a inclinação é muito lenta. A frase que resume é: quem investe só em CDI dorme tranquilo, mas acorda 10 anos depois praticamente no mesmo lugar na vida. Entendi. Serve para manter o que você já tem. Isso. Manter o padrão de vida, talvez com uma pequena melhora. Não serve para uma mudança de patamar. E tem um detalhe. O IPCA é uma média, né? A minha inflação pessoal, do meu aluguel, da escola do meu filho, parece sempre maior. E provavelmente é. Essa é uma nuance crucial. O índice é uma abstração. Se seu maior gasto é com mensalidade escolar e ela sobe 15% ao ano, sua inflação é muito maior que a oficial. E aí aquele ganho do CDI pode virar pó, né? Exato. Pode até virar negativo na sua realidade. Seu dinheiro rendeu, mas o custo do que importa para você subiu ainda mais. Faz todo sentido. Então a renda fixa nos mantém ali flutuando, mas a maré da vida pode subir mais rápido. Para avançar de verdade, a gente tem que olhar para a bolsa de valores que assusta tanta gente. Ah, a bolsa, o famoso cassino. Exato, essa é a imagem que vem na cabeça. E, para quem entra sem preparo, pode mesmo parecer um cassino. A volatilidade é real, as quedas assustam. Mas, de novo, vamos olhar os dados. Vamos a eles.
No mesmo período de 2016 a 2026, com toda a turbulência que o Brasil viveu, E não foi pouca, né? nem um pouco, o Ibovespa, que é o nosso principal índice da Bolsa, rendeu 287,15%. Pare e pensa nesse número. 287%. É praticamente o dobro do retorno do CDI. O dobro. E isso passando por crise política, greve, pandemia e eleição. Sinceramente, só esse dado já quebra a ideia de que a Bolsa não compensa o risco no Brasil. Quebra totalmente. Mas aí vem o pulo do gato. Se o Ibovespa rendeu o dobro, por que não só comprar um fundo que segue o índice e pronto? Parece simples. Sim, era exatamente o que eu ia perguntar. Por que complicar? Porque o Ibovespa é o que a gente chama de salada mista. Salada mista? É a média do mercado. Ali dentro tem empresas fantásticas, lucrativas, e tem empresa endividada, que quebra, que dá prejuízo. Comprando o índice, você leva tudo junto, o bom e o ruim. E o problema disso é a volatilidade, imagino. É o principal problema. O gráfico do Ibovespa parece uma montanha russa. Tem quedas violentas, como a de 2020, na pandemia. É nesse pânico que o investidor despreparado, que comprou a bolsa, Ele vende tudo. vende tudo no fundo do poço. E aí ele sai falando, a bolsa não é para mim, e volta correndo para o CDI. Entendi. O erro é pensar em comprar a Bolsa como uma entidade única e não em escolher as empresas. Perfeito. A mudança de chave é deixar de ser um apostador que olha gráfico e passar a ser um sócio de bons negócios. Você não compra o supermercado inteiro, você escolhe as melhores frutas. E essa ideia de escolher os negócios nos leva ao ponto principal aqui da nossa análise. As fontes que a gente tem mostram um terceiro cenário, uma carteira de ações montada com uma estratégia bem específica Sim, e que teve um desempenho que parece, sei lá, inacreditável. O rendimento no mesmo período foi de 686%. é um número que, quando a gente põe um do lado do outro, assusta. De um lado, CDI com 145, do outro, essa carteira com 686. É uma diferença de quase 5 vezes. É outra categoria. Não é uma pequena vantagem, é uma mudança de paradigma. É o tipo de resultado que pode de fato mudar uma vida financeira. Espera um pouco, 686%. Isso soa até como marketing, sabe? Bom demais para ser verdade. Não foi só sorte, escolher uma ou duas ações que explodiram. Qual é o truque? E é importante dizer, claro, que isso não é promessa de retorno, né? É uma análise de um período que já passou, Sim, com certeza. mas ilustra o potencial de uma estratégia. E o mais irônico é que o truque é justamente não ter truque. É focar no tédio, no óbvio, no previsível. A estratégia é investir em setores perenes da economia. Tem até um acrônimo para isso. Os setores BEST. Best, o que significa? Bancos, energia, saneamento, seguros e telecomunicações. Ah, Pensa bem, são basicamente os setores dos boletos que todo brasileiro paga todo mês. Faça chuva ou faça sol. é verdade. Conta de luz, de água, fatura do banco, o seguro do carro, a conta de celular. Taesa, de energia, BB Seguridade, Sanepar, de saneamento. São empresas das quais a gente é cliente quase por obrigação Entendi. São negócios mais resilientes, né? e que muitas vezes lucram com a inflação, porque os contratos são reajustados e são menos afetados por crise. Você adia a troca do carro, mas não deixa de pagar a conta de luz. Ok, os setores são sólidos, mas só a valorização dessas ações explica um retorno tão gigante? Muitas delas nem são vistas como ações que sobem muito. Não, de jeito nenhum. E esse é o motor secreto. A valorização é parte do jogo, mas o grande catalisador é o reinvestimento dos dividendos. O famoso dividendo. Podemos chamar de juro composto anabolizado. O mecanismo é simples. A empresa lucra, distribui uma parte para você que é sócio. Esse dinheiro cai na sua conta. Em vez de gastar, você pega esse dinheiro e compra mais ações da mesma empresa. Ah, entendi. No próximo pagamento, você vai receber dividendos sobre as ações antigas e também sobre as novas. É uma bola de neve de patrimônio e de renda. Com o tempo ganha uma força impressionante. E essa estratégia de comprar mais ações, ela tem algum critério de preço? Ou é só ir comprando todo mês, não importa o valor? Ótima pergunta. A estratégia fica ainda mais forte com um critério de preço.
Os investidores dessa linha calculam o que chamam de preço-teto. Preço-teto. É basicamente o preço máximo que eles pagam por aquela ação para garantir um retorno mínimo em dividendos. Por exemplo, 6% ao ano. Eles calculam qual é o preço da ação que garante isso. Se o preço no mercado estiver acima desse teto, Eles não compram. não compram. Esperam uma oportunidade melhor. Isso força a disciplina de comprar na baixa, sabe? Potencializa ainda mais os ganhos. Fantástico. Vamos voltar àquela conta inicial para a gente amarrar isso? Os R$ 100 por mês, que no CDI viraram R$ 19.490. Certo. Se essa mesma pessoa, com o mesmo esforço, tivesse aplicado nessa estratégia de ações com dividendos, qual seria o resultado? Olha, os números exatos iam variar, mas usando a proporção de retorno, não estaríamos falando de 19 mil. Com o mesmo suor, o mesmo sacrifício para poupar, o montante final estaria facilmente na casa dos 40 mil, 50 mil reais. Talvez mais. Nossa, a diferença é brutal. É o que separa comprar um carro usado de dar entrada no imóvel. Exato. E a diferença não é só no valor final. Não. A natureza do que se constrói é outra. É a diferença entre ter um peixe e ter uma vara de pescar. No final dos 10 anos com o CDI, a pessoa tem um montante de dinheiro, um peixe. Uhum. Com a carteira de ações, ela construi um patrimônio que, além de valer mais, gera uma renda passiva todo mês com os dividendos. É uma vara de pescar que continua dando peixe para sempre. Uma acumula um valor estático, a outra constrói uma máquina de gerar renda. Perfeito. É isso. Ok. Depois de ver tudo isso, a conclusão parece óbvia. A vontade que dá é sacar tudo da renda fixa e correr para a bolsa. Isso seria loucura, né? Seria uma loucura completa. E a minha resposta é um não enfático. Fazer isso seria um erro gravíssimo. Por quê? Porque a renda fixa não é a vilã. Ela tem um papel fundamental, insubstituível. Ela é a fundação da sua casa financeira. A reserva de emergência. Exato. É nela que você guarda o dinheiro para um imprevisto, para a perda de emprego. É o que te impede de ter que vender suas ações no pior momento possível, no meio de uma crise. E além da emergência, Ela é o seu caixa de oportunidades. Quando o mercado entra em pânico e os preços daquelas ótimas empresas despencam, é o dinheiro da renda fixa que te permite ir às compras. é o que dá a tranquilidade para aguentar as tempestades. Exatamente. Uma casa sem fundação desmorona. Para quem está começando, a renda fixa é e sempre deveria ser o primeiro passo. Então a discussão não é renda fixa ou bolsa, De jeito nenhum. mas sim qual o papel de cada uma na construção do patrimônio. Perfeitamente. A renda fixa é a fundação, o alicerce. As ações de boas empresas são os andares que você constrói em cima para a casa crescer. Uma não funciona bem sem a outra. Perfeito. Então, para a gente resumir, a renda fixa é para te dar segurança, proteger o patrimônio, para você dormir em paz. As ações de boas empresas compradas com estratégia, Sim, com estratégia. como a de setores perenes, reinvestindo dividendos com preço-teto, é que servem para prosperar, para multiplicar de verdade ao longo do tempo. Exatamente. E se a gente pensar numa imagem final, fica muito claro. A escolha que cada investidor faz é entre duas posições. Ser o cliente que empresta dinheiro para o banco, recebendo os juros do CDI, ou ser um dos donos desses bancos e empresas. Participando dos lucros. Diretamente. A linha lenta e constante do CDI representa os clientes. A linha que sobe de forma exponencial, a da carteira de ações, representa os donos. Uma imagem muito forte mesmo. E isso deixa a gente com uma reflexão final, né? Uma lição de casa para quem está ouvindo. Exato. A provocação é a seguinte: olhe para os seus próprios boletos mensais. Conta de luz, água, internet, a fatura do banco. Isso. Pense nas empresas que estão por trás desses boletos. Quais delas você já financia todo mês como cliente, que poderia, em vez disso, começar a se tornar sócio? A pergunta central é possível de fato construir riqueza e mudar de patamar financeiro investindo apenas em renda fixa? Eu vou defender que, para a verdadeira multiplicação de patrimônio, ela sozinha, ela não é suficiente.
E eu vou argumentar que a renda fixa é uma ferramenta poderosa e, acima de tudo, segura para a construção de riqueza. Uma ferramenta cujo poder, na minha opinião, muitos subestimam. A ideia de que a renda fixa enriquece, para mim, é uma ilusão. Há uma razão pela qual grandes investidores no Brasil a apelidaram de perda fixa. Vamos aos fatos. Em 10 anos, de janeiro de 2016 a janeiro de 2026, o investimento atrelado a 100% do CDI, que é a taxa de juros de referência do nosso mercado, acumulou 145%. O que é um ótimo retorno. Sim, superou o IPCA, nossa inflação oficial, que foi de quase 65%, ou seja, protegeu seu poder de compra. Mas o que esses números realmente mostram é uma diferença de filosofia, sabe? A renda fixa te faz um credor do sistema, ganhando uma taxa. As ações te fazem dono, participando do lucro. No longo prazo, a riqueza no Brasil foi construída por donos, não por credores. Olha, eu vejo esses mesmos números, mas chego a uma conclusão bem diferente. Superar a inflação com folga, praticamente dobrando o poder de compra em 10 anos, é um resultado excelente. E o mais importante, né? Com previsibilidade e baixo risco. Chamar um ganho real expressivo como esse de perda fixa é mais uma força de expressão do que uma realidade. A bolsa, por outro lado, é volátil. A sua linha de retorno tem solavancos. Quem não se lembra da queda de quase 40% em 2020? Para o investidor que não está preparado, o custo dessa volatilidade é o pânico, que leva à venda na hora errada. A tranquilidade da renda fixa é a base para o enriquecimento sustentável. Mas essa tranquilidade tem um custo altíssimo, o custo de oportunidade, o que se deixa de ganhar. O risco da bolsa é real, claro, mas ele é gerenciável com prazo e estratégia, focando em empresas de setores perenes, aqueles que, sobrevivem a qualquer crise. Bancos, energia, saneamento, seguros, empresas como o Banco do Brasil, Taesa ou BB Seguridade. Elas não só se valorizam, mas repassam a inflação aos seus preços e pagam dividendos. É o reinvestimento desses dividendos que cria o verdadeiro efeito bola de neve, algo que a renda fixa com seus juros lineares simplesmente não consegue replicar. Você fala em custo de oportunidade e esse é o ponto central da nossa divergência. Mas para o investidor comum, existe um custo que vem antes, o custo do pânico. Você cita uma carteira de dividendos que foi um sucesso olhando para trás, mas quantas outras carteiras com empresas que pareciam igualmente sólidas na época tiveram um desempenho pífio? O investidor não compra o passado. Como se gerencia essa incerteza? Tentar enriquecer só com ações é como construir um arranha-céu sem fundação. Pode até subir rápido, mas o primeiro vento mais forte leva a tudo. A renda fixa é essa fundação de concreto. Lenta, talvez, mas é o que sustenta o resto. Eu concordo que a tranquilidade é um ativo valioso. Ninguém defende colocar o dinheiro da reserva de emergência em ações. A questão não é se a renda fixa é útil. Ela é fundamental, mas sim se ela é suficiente para realizar grandes saltos patrimoniais. Enriquecer, para mim, é mudar de patamar de vida, é construir uma fonte de renda passiva que trabalhe por você. Na renda fixa, você empresta dinheiro. Com ações, você se torna sócio de negócios reais. A diferença é imensa. Um exemplo simples. R$100 por mês no CDI por 10 anos resultariam em cerca de R$19.500. Com o desempenho de uma boa carteira de ações, esse mesmo esforço poderia gerar R$40 ou R$50 mil. É um argumento forte, não vou negar. Mas ele ignora um ponto crucial, o perfil de quem investe. Para muitos, a certeza de dobrar o poder de compra em 10 anos, sem arriscar o principal, é a própria definição de sucesso financeiro. A própria fonte de onde tiramos esses dados admite que a renda fixa é a base, é o ponto de partida. Isso reforça seu papel central. A prosperidade não pode ser construída sobre uma fundação instável. A segurança da renda fixa não é um obstáculo ao enriquecimento, mas sim um alicerce que permite, para quem tem o estômago para isso, correr riscos calculados em outras frentes. Em resumo, minha posição é que a renda fixa cumpre bem seu papel de preservar capital, mas para por aí.
Para quem busca independência financeira e um crescimento patrimonial exponencial, o caminho passa inevitavelmente por se tornar dono de ativos que geram valor, como as ações de empresas sólidas. E eu concluo que a segurança e os ganhos reais da renda fixa são, em si, uma forma poderosa e subestimada de enriquecimento. Ignorar sua capacidade de construir um patrimônio sólido em nome de uma promessa de alta rentabilidade é esquecer que, para muita gente, a paz de espírito é o maior dos luxos. Fica claro que a discussão revela uma divergência fundamental sobre o que significa enriquecer. Se é a busca pelo crescimento acelerado ou a certeza da acumulação segura. Esse estudo não constitui nenhum serviço de análise ou recomendação. Este é um mercado de renda variável, bolsa de valores, onde o risco é inerente. Toda e qualquer decisão é de cada investidor. Um abraço e até a próxima.